Ei, você aí! É, você mesmo que está do outro lado da tela. Você não se deu conta, mas o mundo passou por uma grande revolução silenciosa. Alguns historiadores comparam esta revolução à Revolução Industrial. Mas espera aí, Josias, do que tu tá falando, cara? Neste momento, você está assistindo a este vídeo através de algum dispositivo inteligente, seja o seu smartphone, uma Smart TV ou até mesmo um computador. O fato é que o próprio smartphone que você tem aí no seu bolso e você nunca esquece em casa porque a sua vida está dentro dele, é um dispositivo impensável há algumas décadas atrás. Inclusive, você deve ter visto em seriados como Jornada nas Estrelas dispositivos muito parecidos que lembram um smartphone sendo utilizados para realizar diversas tarefas, como análises sensoriais de ambientes, comunicação e até mesmo para realizar laudos médicos. O fato é que o seu smartphone, o seu computador ou até mesmo a sua Smart TV possui um dispositivo interno chamado microprocessador. O microprocessador é nada mais do que um circuito integrado composto de milhões de pequenos componentes chamados transistores que realizam diversos cálculos e funções, possibilitando que você receba este vídeo em sua casa e visualize em uma tela de alta definição. O que torna tudo isto possível é a microeletrônica através de semicondutores. E é justamente a microeletrônica que trouxe uma grande revolução no mercado e nas nossas vidas, alterando a forma como nós nos comunicamos e até mesmo efetuamos laudos médicos e análises sensoriais. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D e nós estamos iniciando uma minissérie de 3 vídeos em parceria com a Ceitec SA, uma fábrica de semicondutores localizada em Porto Alegre. A Ceitec é a única fábrica do tipo na América do Sul, colocando o Brasil entre o seleto grupo de países com capacidade para a produção de circuitos integrados. Através de sua Design House, a Ceitec desenvolve circuitos integrados para fins diversos, que podem variar desde aplicação em RFID até mesmo circuitos digitais e sensores em geral, com a aplicação doméstica, hospitalar e militar. E ainda possui sua sala limpa, onde está todo o equipamento para fabricação de circuitos integrados com capacidade de produzir até 250 milhões de chips anualmente. Nesta minissérie nós vamos abordar desde os primórdios da microeletrônica até o que esperar para o futuro, junto com fala de diversos especialistas na área. Tudo começa com uma simples ideia: criar um componente eletrônico que possa variar a sua resistência interna com base em um sinal pequenininho de referência, basicamente trocando em miúdos, para o bom e velho português, o equivalente eletrônico a uma torneira. É isso aí, um transistor é nada mais do que uma torneira. Ao invés de controlar fluxo de água, o transistor ele controla fluxo de elétrons. Assim, utilizando essa nossa comparação com a torneira, nós temos uma entrada, uma tomada de água, que vai ser, no caso, para um transistor de junção bipolar, o coletor. Nós teremos o equivalente ao registro, que controla esse fluxo de água, o fluxo de elétrons, que para nós será a base. E nós temos, finalmente, a saída da torneira, onde nós teremos a água, a vazão de água, ou a saída de elétrons, no caso do transistor, que é o emissor. A ideia por trás do transistor é a mesma: nós conseguirmos controlar uma grande quantidade de elétrons utilizando um pequeno sinal de referência. Lembre-se, por exemplo, daqueles grandes registros de água que existem em diversos lugares por aí, na indústria, inclusive deve existir um na sua casa ou no seu prédio. Você, com um simples movimento, consegue destravar este registro e movimentar milhares de litros de água de vazão por segundo. Assim, com um sinal fraquinho, você consegue variar uma saída com um sinal muito mais forte. Foi em 1948, no Bell Labs, Estados Unidos, que 2 pesquisadores, após muito trabalho, conseguiram realizar o primeiro experimento que viabilizou o transistor. Basicamente, eles colocaram 2 folhas de ouro juntos de um cristal de germânio, onde nós temos que a folha de ouro que está à esquerda seria o coletor, ou seja, o equivalente ao reservatório de água que está conectado à entrada da nossa torneira. O germânio, que está no meio, seria o equivalente ao nosso registro, que regula o fluxo de água, e a folha de ouro, que está à direita, o equivalente à saída, à ponta da nossa torneira, onde nós temos, assim, o fluxo de elétrons. Se hoje nós temos
celulares, internet, computadores. É porque nós aprendemos a controlar a eletricidade de uma forma muito precisa. Esse aprendizado vem de mais de 200 anos de trabalho de muitos cientistas. Mas até o começo do século XX, o controle que a gente tinha da eletricidade ainda era muito rudimentar, era num nível macroscópico. Mas nessa época, começo do século XX, estava acontecendo uma revolução na física. E a física estava descobrindo muita coisa sobre a estrutura da matéria, a estrutura do átomo. E com isso também se entendeu como a eletricidade se comporta no nível atômico. Com esses estudos se descobriu que alguns materiais, pela sua estrutura atômica, tinham capacidade de se transformar em ótimos controladores de corrente elétrica. E com esses materiais, então, se criou o que se chama de transistor. É um dispositivo que controla a corrente elétrica e é totalmente sólido, é basicamente um pedaço de silício. Eles perceberam que ao injetar um pequeno sinal elétrico no germânio, ou seja, na base do transistor, que é o equivalente ao registro da nossa torneira, eles tinham um fluxo de elétrons que vinha da folha da esquerda para a folha da direita, igualzinho a uma torneira. Assim, era possível você atuar com este transistor de duas formas. De forma analógica, onde você pode variar um sinal muito pequenininho na base dele e ter uma variação proporcional muito maior na saída, da mesma forma que você consegue ajustar o fluxo de água em uma torneira, ou simplesmente ligado e desligado, tal qual uma torneira que você pode deixar totalmente aberta ou totalmente fechada. Por que o transistor é revolucionário? Por quê? Porque ele é muito preciso no controle da corrente elétrica. Ele é muito pequeno, ele é barato para produzir em massa, ele usa pouca energia para funcionar, e ele é robusto, porque ele é totalmente sólido. Então, por tudo isso, ele se transformou naquele grande achado que levou a um leque de aplicações da eletrônica fantástico, e foi a semente de toda a evolução tecnológica que a gente está vivendo até hoje. E as pesquisas, obviamente, continuaram. E em 1958, após 10 anos do primeiro transistor viável, a Texas Instruments apresenta ao mundo o primeiro circuito integrado, composto de 2 transistores. Daí para frente, a evolução atingiu uma velocidade impressionante, surgindo as primeiras fábricas de circuitos integrados e semicondutores. Mas o que aconteceu neste tempo todo? Os transistores continuaram do mesmo tamanho? Obviamente que não, senão o seu smartphone não seria deste tamanhinho, né, que você consegue colocar dentro de um bolso. Durante este tempo, com muito dinheiro investido em pesquisa, foi possível realizar um processo que chamamos de downscaling. Assim, a cada nova revisão dos processos de fabricação, era possível reduzir o tamanho dos transistores em um fator de 1/3, aumentando a possibilidade de integração lógica, possibilitando que você consiga colocar cada vez mais funções na mesma área de silício. Então, quando você vê algum fabricante falando que o seu processador é fabricado ou produzido em um processo de 12 nanômetros, por exemplo, é justamente do tamanho deste transistor que compõe os circuitos lógicos digitais que eles estão falando. E isso nos traz diversos ganhos, desde ganhos em velocidade, consumo elétrico e até mesmo a possibilidade de colocar mais funções na mesma área. O seu processador moderno, que está aí no seu smartphone ou no computador que está na sua sala, ele provavelmente possui a mesma área, ou uma área muito próxima, que de um processador de 10 anos atrás. Entretanto, se você for olhar, ele possui uma infinidade de funções a mais que o seu computador de 10 anos atrás nem sonhava em conseguir realizar. Tudo isso graças ao processo de downscaling. Os celulares hoje eles são mais poderosos do que a maioria dos computadores de 20 anos atrás. E por sua vez, esses já eram menores e mais potentes do que os computadores de 40 anos atrás. Como é que se consegue aumentar tanto a potência das máquinas? Isso é reflexo da evolução da tecnologia de integração. Porque nos últimos 60 anos a gente tem conseguido sempre aumentar a densidade de transistores dentro dos circuitos integrados. Então, recapitulando, a nossa jornada teve início lá em 1948 e ela começou relativamente tímida. Foram necessários 10 anos para termos o primeiro circuito integrado com apenas 2 transistores. Entretanto, depois foram necessários 6 anos para termos amplificadores operacionais com 8 transistores. Mais 4 anos foram necessários para finalmente termos memórias SRAM de 256 bits. E olha só, somente 1 ano depois nós já quadruplicamos o tamanho dessa memória, chegando a 1 KB ou 1024 bits. Neste ponto,
a revolução ela toma força e nós temos o primeiro processador para o mercado doméstico. Exatamente, estou falando do Intel 4004, composto de 2.300 transistores. Apenas 7 anos depois, a Intel traz o Intel 8086, que já tinha 29.000 transistores e foi uma revolução no mercado doméstico. Mais 4 anos se passaram, temos o Intel 286, você deve ter ouvido falar dele pelo menos em algum lugar. Este processador ele já possuía 134.000 transistores, e é finalmente em 1989 que temos a quebra da barreira de 1 milhão de transistores com o Intel 486. Want to run all your software fast? Then look for the Intel Inside symbol on your next computer. It says you've got a real power source on the inside. Like the upgradable Intel 486 microprocessor. Power it up and run your software at light speed. Intel, the computer inside. O Intel 486 é considerado um marco na indústria de semicondutores, justamente porque ele foi o primeiro processador a quebrar a barreira de 1 milhão de transistores. A sua arquitetura ela foi considerada tão robusta na época que rendeu diversas revisões e foi um dos processadores que se manteve mais tempo no mercado, de 89 até 94, tendo sido originalmente concebido para um processo de 1 micrômetro, ou seja, 1000 nanômetros. Isso é muito grande, né, comparado com o que nós temos hoje em dia. E terminou em um processo de 0,6 microns, ou seja, 600 nanômetros, atingindo um clock de 100 MHz. E esta evolução ela continua até os dias de hoje, chegando a processos de 3 nanômetros. Fábricas ao redor do mundo inteiro investem bilhões de dólares em pesquisa de ponta, contratando pesquisadores, engenheiros e cientistas para aprimorar as suas capacidades de fabricação e desenvolver novas metodologias que vão proporcionar que consigamos cada vez colocar mais transistores na mesma área de silício. Historicamente, a gente tem conseguido dobrar o número de transistores em cada chip a cada 2 ou 4 anos, mais ou menos, né? Estamos conseguindo fazer transistores sempre menores. Hoje se consegue fazer transistores que têm tamanho de alguns milionésimos de milímetro. São medidos em nanômetros já. Aparentemente, não vai ser possível continuar sempre nesse ritmo de miniaturização, porque tem desafios técnicos e físicos. O desafio técnico é criar estruturas tão pequenas, porque elas exigem uma precisão de processo extrema, né? E os efeitos físicos também, porque nessas escalas de tamanho já estamos chegando no limite da praticidade de criar transistores controláveis já. Então, para que se consiga continuar aumentando o número de transistores e aumentar o poder dos chips ainda daqui para frente, me parece que nós vamos ter que buscar uma nova tecnologia de construção de circuito. E isso fará com que os nossos processadores se tornem cada vez mais velozes e mais econômicos em termos de consumo elétrico. E este foi o nosso vídeo de hoje, onde nós começamos a falar sobre esta fascinante indústria da microeletrônica, dando um giro nos seus primeiros 45 anos. Eu acredito que você já deve ter colado o dedo aí no like, né? Mas se você não fez isso ainda, agora é a hora. Deixa o like, isso ajuda pra caramba com a divulgação do nosso trabalho. Também, para não perder os próximos vídeos, nós teremos ainda mais 2 vídeos dessa minissérie de microeletrônica. Assina o canal e clica na sinetinha. Deixa também o seu comentário, gostaria de saber o que vocês acharam deste vídeo e também do que vocês estão achando do nosso canal. O que nós podemos melhorar e quais os conteúdos que gostariam de ver por aqui. Você tem também todas as nossas redes sociais aí na descrição do vídeo. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.